Olá, pessoal. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o controle e prevenção da doença de Chagas. Essa é uma doença, né, um exemplo de uma doença que a gente pode adquirir a partir de um tipo de protozoário, né? A gente estava estudando o grupo dos protistas, em que incluía algas e protozoários. E alguns protozoários, eles podem causar doenças. Aí a gente vai exemplificar com a doença de Chagas. Bem, essa doença ela é transmitida por um inseto, o barbeiro, e ele é encontrado em frestas de paredes, madeiras e entulhos. É bastante encontrado especificamente também em casas que são mais simples, né, feitas com terra, barro, madeira, né. São casas, moradias bastante simples de pessoas com menos poder aquisitivo. Então, vai ocorrer maior incidência desse animal próximo aos seres humanos em regiões em que a população é mais pobre. Bom, quando esse inseto barbeiro ele pica o ser humano, especialmente à noite no rosto, ele elimina fezes na mesma região, né, próximo, né, enfim, a região da picada. E essas fezes, se elas estiverem contaminadas, no caso, com um protozoário, chamado Trypanosoma cruzi. Quando esse protozoário, então, ali ele está em contato com a pele, ele vai adentrar a partir da região da picada e vai circular pela corrente sanguínea, contaminando essa pessoa. Os sintomas, normalmente, eles podem levar mais tempo para ocorrer. Bom, então aqui nós temos um esquema, né, da pessoa que foi picada pelo inseto, eliminou as fezes próxima à região da picada, e essas fezes continham o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Ali nós temos no centro uma imagem do barbeiro aproximada, né? E depois, no canto direito, imagens de microscópio. Então, próximo às células, né? Já dentro do corpo, esse Trypanosoma cruzi. A animação. E embaixo nós temos a comparação do tamanho dele, uma imagem parada, né, de microscópio de varredura, ele comparado com as células do sangue. Tá? Então ele é um pouco maior. Bom, e essa doença, então, a incidência dela, ou seja, o número de casos em que ela ocorre, é em regiões em que a população é mais empobrecida. Né? Então, nós podemos ver ali pelo grau de prioridade no controle da doença, ou seja, onde tem mais casos e onde precisa ser controlado. Nesse caso, eliminando esses focos desse animal, então, as pessoas podendo morar em moradias que não possuem frestas, que não são permeáveis ao inseto, então, por exemplo, casa de tijolos ou de concreto. Então, para isso, uma infraestrutura melhor para essas pessoas diminuiria os casos dessa doença. E aí a gente observa nesse mapa, conforme a graduação da cor vai escurecendo, né, chegando ao tom de marrom, nós temos o 10º grau, né, de prioridade. Então, ali a gente observa no Brasil, em regiões do Nordeste, alguns estados do Nordeste e do Norte. Alguma coisa ali pelo Sul, no Rio Grande do Sul também, mais ao norte, né? E conforme o tom é mais claro, tem menos casos, né? E alguns até na cor branca nem tem casos. No caso, na verdade, não tem casos registrados, então não tem informação, não dá para saber se realmente lá tem ou não casos. Então, na região onde haverá mais casos, com grau de prioridade maior, né, é onde se deve dar mais atenção para controlar essa doença. E ela é uma consequência, ela indica, né, que lá há pessoas com habitações mais simples e que é encontrado mais frequentemente esse barbeiro. Se ele estiver contaminado
com esse protozoário, aí ele pode transmitir a doença. Bom, então, sobre a atividade dessa semana, a primeira vocês vão colocar o nome do agente que causa a doença, então o nome do protozoário, escreve protozoário, o nome da espécie dele, e aquele que transmite, o nome daquele inseto. A2, a região que apresenta maior quantidade de municípios com prioridade. Qual é essa região? Né? Pensando naquelas regiões que a gente estuda no Brasil, se é sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, né? Vocês vão observar ali com relação ao grau, né, de controle, onde precisa controlar mais, ou seja, onde tem mais casos. A3, localizar no mapa a região aproximada do município em que você vive. E qual o nível de prioridades da região. Então, especificamente, a gente no Rio Grande do Sul, né, no caso, se estiver em Canoas, aquela região, qual é o grau de prioridade para cuidar? Tem muito caso, pouco caso, mais ou menos, né? Então, vocês observem ali as cores de acordo com a legenda. E a 4, por que melhorias habitacionais podem auxiliar no controle da doença? Então, vocês vão dar uma pesquisada e tentar explicar por que fazer habitações mais adequadas pode ajudar a controlar, diminuir o número de casos. E aí tem relação direta com o inseto, né, onde pode viver. Então, vocês dão uma pesquisada e vejam isso. Certo? Então, até mais. Obrigada. Tchau.